minha retaguarda técnica. Como é que está o som? O som da live. Quero ouvir aí como é que está o som da live, pessoal da técnica. Como é que está o som? Se está bom, se não está? Chega mais, me diz aí como é que está o nosso som. Como é que está chegando aí? Vamos conversar com a nossa convidada, a Cristiane, popular Cris. Som tá bom? Som tá bom. Estão me dizendo aqui, Cris, que o som tá bom. Tá? Um abraço para você, Cris, e uma ótima noite. Oi, Vandir. Primeiro lugar, super obrigada pelo convite. Estou super feliz de falar com você. Para mim é uma honra. E a galera que está aí acompanhando também o nosso papo. Francis! Legal, eu que agradeço. Obrigado, né, por estar aí compartilhando com a gente seus conhecimentos em mais uma live. Muito obrigado, eu que sou grato. Gratidão pela sua presença também aqui na live. Mandando um abraço para o Rogério também, posso esquecer dele, né? Fala, Rogério, onde você estiver, se estiver acompanhando, receba o nosso abraço aqui. Gente querida, mandando um abraço também para o Ronald de Dáquila, ele que, né, fez a live comigo na quarta-feira passada, sempre acompanha também. Um abraço forte. E para todos vocês que estão chegando, um abraço forte. Obrigado aí pela presença na live. Vamos saber da nossa convidada. Você está em que lugar desse nosso Brasil? Eu estou em São Paulo, capital, no bairro da Aclimação, pertinho do Cambuci. Quase do lado do Rogério, eu sou vizinha do meu irmão. Que bacana. Então, quando bater a saudade, está perto. Ah, e ainda tem mais. O Francis está no bairro vizinho. Somos todos ali, ó. Que bacana, que legal. Abraço forte para vocês aí. Obrigada. Minha convidada, para a gente começar esta live, a primeira pergunta que eu faço é: como foi o seu despertar? Eu acho, Vandir, que é como todo mundo. Curiosidade, vontade de saber mais além do que as pessoas falam, principalmente quando você tem uma certa sensibilidade com as coisas. Então, te falam coisas que você fala, mas não bate com o que eu sinto, não bate nem com o que eu penso. Mas você vai seguindo, porque é aquilo que te ensinam, aquilo que te doutrinam, e não é diferente, né, para todo mundo. Mas é que eu tenho umas historinhas desde criança. Eu sou daquela criança que a minha tia chegava em casa e eu falava assim: Oi, tia, quem é essa moça que está do seu lado? E a família inteira assim: Como assim? E aí minha mãe me tirando pro canto, sabe? Fica quieta, menina, fica quieta. Então, assim, eu tive coisas diferentes, do tipo, a, o meu irmão tinha uma namorada e o avô dela roubaram um carro. Naquela época que roubavam, ninguém nem sabia. E eu lembro que eu liguei para ela e falei: Cris, o carro do seu avô está numa cidade divisa com Minas Gerais. Ela falou: como é que eu vou falar para o meu avô? Vou falar o quê? Que você viu o carro? Vou falar que a gente é louca. Não falou nada. Até a hora que a polícia ligou e localizaram o carro numa cidade divisa de Minas Gerais. Então, como todos nós, a gente tem as habilidades, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, e aí você é tida como doido, vai rezar, o que mais? Procura alguma coisa, não é isso que falam pra gente? Então, É assim, verdade, é é, verdade. teve um caminhar nisso, teve um caminhar. E buscas, né? É espiritismo, é gnose. Eu só não fui, assim, por não me simpatizar, porque tinha gente da minha família, da Umbanda, mas budismo. Quando eu morei no Japão, shintoísmo. Você busca tudo, não é? Até a hora É, que você. A última coisa que eu busquei foi radiestesia. eu te entendo, eu te entendo. Só participando dessa conversa contigo aí, eu já fui na Seixenoê, já participei da Rosa Cruz, era aquele buscar. Então, eu te entendo e sei como é que funciona. Exatamente, exatamente. Então, esse foi um despertar, mas aí muita coisa rolou, né? Porque eu acabei ficando com uma pessoa que não gostava muito disso.
Eu acho que eu fico muito triste quando eu vejo casais. Eu sei porque, às vezes, por exemplo, esse final de semana em Piabiru, tinha um casal. Era a primeira vez que o marido estava indo. Fica aquela situação, né? Porque você tem que apresentar, aí a pessoa chega achando que é um bando de louco, depois começa a ver que todo mundo é normal, que a busca é interna, né? Que não é que você está indo ver cogumelo no meio do negócio, trevo de 4 folhas. Não, é uma busca incessante por respostas, por melhorar o ser que você é, que tanto o Bilu fala da sua nobreza. Então, são buscas, né? Então, era ruim, porque quando eu estava com essa pessoa, que é uma ótima pessoa, eu lembro que eu ia no centro espírita, eu voltava e ele falava: você está pior, você voltou pior. Então, sempre, não é? Olha só. Eu sempre falo, se nós, dimensionais todos que somos, se a gente não for firme na causa, cai. Aí é a famosa fortaleza mental, né? É verdade. Tem que ter uma fortaleza mental forte, tem que estar preparado para tudo. E aí você foi em busca da resposta: quem eu sou, para onde vou, o que está acontecendo, como é que funciona. E aí, como você chegou a dar aquela... Olha, Conta para a gente, como é que você conheceu esse grupo maravilhoso que é liderado pelo Etibel, que tem aí, né, o nosso presidente Urandir, todo esse processo todo de despertar que está acontecendo. Como você chegou? olha, foi muito engraçado, porque eu segui o Urandir, ó, há um bom tempo, por causa de Ratanabá. Eu sempre Olha, gostei de história. Então eu via o Urandir, eu achava que ele era do exército. Então, quando eu via no YouTube, eu falava: ah, o cara do exército. Para mim, ele era o cara do exército. Então, eu via a live dele com a Eliane do Canto, com o Rafael Hungria, sempre com outras pessoas. E eu lembro sempre, eu acho que hoje em dia ele já fala, era o Saulo. O Saulo não aparecia nas lives, porque ele fazia o live. E eu falava: nossa, quem será que é tipo esse cara? Que mistério. Então, para mim, ele era o cara do exército que estava desbravando a Amazônia. Ponto. Ponto. Não sabia de Dáquila. Ele falava de Dáquila, mas para mim não ia. Na pandemia, eu vi uma live do Rafael Hungria. Aí eu falei: ah, aquele cara que está com o cara do exército. Aí ele começou a falar de Dáquila. Eu entrei, pesquisei, eu vi coisas de Ratanabá, mas eu não olhei muito. Parei, não fui muito atrás e continuei. Eu vi mais umas 2 lives dele. Eu acho que ele ainda estava mais mansinho nas lives. Um belo dia, eu vi o Otávio. Quando o Otávio falou de Dáquila, porque assim, eu acho que cada um chega com Dáquila de um jeito, não é? O Rafael é fogo no parquinho. O Felipe Castelo Branco já chega jogando morro abaixo, né? Cada um tem um jeito. O Otávio, ele tem uma... Não sei, ele dá uma segurada assim na gente, ele traz a gente de uma maneira muito carinhosa. E eu lembro que foi no Paranormal Experience, o canal. A live dele foi me levando, foi levando. Quando ele falou de Dáquila, aí eu entrei e comecei a pesquisar. Eu falei: caramba, quero ir. Mandei e-mail, mandei WhatsApp. Isso foi no começo do ano de 23. Nada, ninguém respondeu. E eu continuei vendo coisas. Tô eu, não sei que mês do primeiro semestre de 23, o Urandir, no Paranormal. Aí eu falei: uau, o cara do exército. Fiquei sentada, vendo a live. Quando ele fala do ET Bilu, eu falei: ET Bilu? Você tem uma ideia como eu nem cheguei por causa disso. Parei o vídeo, chamei meus filhos. Eu tenho uma filha de 27 hoje e um que vai fazer 21 amanhã. Eu falei assim: gente, o ET Bilu não era meme? Olha isso, você vê o que fizeram da vida. Aí eles falaram: é, mãe, é meme. Eu falei: ah, tá, é porque ele tá falando do ET Bilu. Aí eles sentaram comigo. E aí, quando ele começou a falar, eu não conhecia, que desde criança o Idibel
foi lá visitá-lo, ó, não falo que eu me emociono, que foi visitá-lo, que teve toda a jornada. Eu devo ter visto aquela live umas 3 vezes, porque para mim ele tinha sido, os véus caíram todos para mim, porque para mim ele era o cara do exército, então eu sempre gostei do Urandir, porque ele era do exército. Quando ele falou aquilo, eu falei: "Não, tem coisa a mais aí". Passei uma mensagem, no dia seguinte a Carol Flores me respondeu. Aí eu falei: "Pelo amor de Deus, não desliga, eu quero ir aí". E aí eu consegui visitar sozinha em setembro de 23. Se você me perguntar, todo mundo fala: "Você é louca", porque aquela estrada de 40 quilômetros só de terra é doideira. Eu lembro que eu cheguei, aluguei o carro. Agora vem história, Vandir. É para contar? É para contar, deve, a gente quer saber como foi, como é que você se comportou lá, o que que você viu, para onde você foi primeiro. Conta pra gente. Antes, deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo Silva. Alô, Ronaldo Silva, está acompanhando. Um abraço para a Tereza, está acompanhando. Agradecendo os coraçõezinhos que o pessoal está colocando aí. Muito obrigado, viu, gente? Vamos chegando. A live está começando agora. Vai ter muitas coisas aqui para Cristiane, diretamente de São Paulo, capital, contar para a gente nessa live. Ela que é de Dáquila, núcleo de São Paulo. Já esteve lá, né? Recanto Piabiru, esteve lá, né? Com histórias bonitas, né? Dos seres de luz que apareceram lá. Enfim, fica aí pertinho, coladinho. Conta pra gente, aí em Dáquila, como é que foi? Como é que foi aparecendo as situações para você? Então, eu estava no aeroporto e eu sou uma pessoa falante. Apesar das pessoas não acharem, eu sou tímida, mas eu falo. E eu lembro que eu aluguei o carro lá numa companhia, e eu falei para a moça: "Você conhece Dáquila?" Ela falou: "Já ouvi falar, um monte de gente vai para lá". Eu falei: "Você que mora aqui não vai?" "Ah, qualquer dia eu vou". Achei esquisito, peguei meu mob e fui. Tem uma estrada, para quem não conhece, são mais ou menos 80 quilômetros da MS 080. Peguei o carro, e eu sou de falar sozinha, de dar risada, de brincar. Tô eu dirigindo e vejo carro passando. E eu falava: "Tô indo para Dáquila, tô indo para Zigurates". Na verdade, era mais Zigurates que eu falava, né? Deve ter dado uns 10 minutos que eu peguei a estrada. Eu olhei, vinha vindo um avião. Aí eu falei: "Caramba, um avião da Força Aérea". Eu tenho, acho que, um problema com o exército, né? Eu falei: "Olha, um avião da Força Aérea". Nossa, mas esse avião tá um pouco mais escuro, né? Nossa, parece que esse avião tá muito baixo. O avião tá parado. O avião tá parado. O avião tá parado. O avião estava parado. Tum, parado. Cris, quantos metros? Desculpem, não sei. Não sei dizer para vocês. Mas por que que eu falo para vocês que ele estava parado? Porque eu vinha me aproximando, qual seria o natural? Que ele passasse rápido por mim. Não é um avião que está descendo? Isso. Na hora que eu vi, eu falei: "Ah, não, acho que é um planador, né? Porque tá meio parado". Gente, eu não estou brincando. Era um avião de uma cor, não era, eu achei que fosse verde, igual do exército, mas ele ia mais para um chumbo, e embaixo ele tinha uma barriga, sabe, ai, desculpa, gente, de baleia, como se fosse uma coisa, parecia uma barriga, mas era um tipo era uma aeronave. Tipo um balão embaixo. Não, era, Tipo, pensa num avião, só que ao invés dele ser reto embaixo, ele tem uma leve barriguinha. Parecia uma barriguinha de baleia. Sabe aquele negócio da baleia que é listado? Era eu sei. exatamente isso. Um avião, normal. Tanto é que eu falei: "Pô, um avião da Força Aérea". Mas quando eu passei e o avião estava parado, que eu olhei 2 vezes para trás. Uma quando passou, que eu falei: "O avião está parado". Bom, aí as 2 vezes. Eu devo ter demorado 1 minuto, tipo: "Meu, que esquisito".
Aí, o que a gente começa, Vandir? Não, é coisa da minha cabeça. Imagina, não é Sempre verdade? assim, né? É Ah, verdade. não, imagina que eu vou ver uma coisa dessa, né? Bom, e eu lá dirigindo, feliz da vida. Cheguei em Rochedo, eu parei para comprar protetor, água, né? Porque eu falei, vem estrada. E para variar, eu queria saber, gente, eu ainda falei, o tal do Urandir aparece por aqui? Todo mundo aparece. Mas assim, ninguém falava muito. Eu falei, nossa, tá meio esquisito, né? Bom, abasteci o carro e entro na estrada de terra. Bom, quando eu tô na estrada de terra, eu começo a gritar com as vacas, galinhas, tudo que você possa imaginar. E tava um areião. E eu, que nem uma louca com aquele mob, que a localiza não me ouça. Eu, viu, viu, viu. E eu batia a palma, tinha um monte de vaquinha deitado. Eu ia devagar e falava, tô indo para Zigurates, eu tô feliz. E eu realmente eu tenho essa alegria. Né, Francis? Quem me conhece sabe que eu sou realmente alegre. E aí eu ficava falando com as vaquinhas, brincando, brincando. É, que viagem mesmo, Guto. Mas teve um momento que eu lembro que a Carol falou: não vá de Waze, tem que ser Google Maps, porque só ele que faz chegar. Só que começou a dar uma, sabe assim, deu uma pipocada. Eu falei, cara, eu não posso me perder aqui. Ela falou que é sempre meio à esquerda, mas se eu fosse à esquerda, eu iria para uma fazenda. Eu brincando, bati palma, pá, pá. Falei, gente, me ajuda a chegar lá. Vandir, deve ter dado uns 30 segundos, eu vi uma coisa passando. Eu olhei, eu falei, acho que é impressão minha, mas eu sei o que eu tinha visto. Quando eu tinha que ir para a esquerda, o ser passava e fazia. Não era assim, era forte. Eu não sei assobiar, era assim, sabe? E eu olhei e falei, é para me ajudar, me ajuda. Eu, tarará, meio que peguei a tal da pista. Aí, de novo, dúbio. E eu, tá bom, é pela direita. Foram 3 assobios. Uma aparição e 3 assobios. Olha, que bacana, hein? Bora! Cheguei. Enfim, cheguei. E volto a dizer, deve ser coisa da minha cabeça. Imagina, deve ser pássaro. É aquelas coisas que, nessa época, eu nem imaginava que o negócio era físico. Porque até então, você que passou por Seixonoe, Rosa Cruz, que seja, tudo pra gente é como se fosse astral. Não é isso que ensinam? Como eu fui do centro espírita, então é tipo, é espírito. Mas, enfim, não, agora a gente aprende que não, tá tudo aqui, é real, são outras realidades. Quando eu cheguei em Zigurates, aquela alegria, fui bem recebida. A Lígia, que é a mãe de Nada, nessa época, é que fazia o tour com quem chegava. Olha, Mas eu percebi que eles perguntavam muito quem você era. Eu achei até legal. Por que você veio? Tarará. Sabe assim? E eu fui falando. Eu fiquei na pousada Pegasus. Era eu e mais um casal. Tinham vários quartos, mas eram só nós dois. Você quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito. não, estou gostando de te ouvir, hein? Estou gostando. Estou Muito empolgada. bom, pode continuar. Aí eu fui visitar o Mini Monumento, que é do lado da Pegasus, né? Bom, chegar lá, tem que tirar o sapato. Eu até fiquei feliz, porque eu morei 5 anos no Japão. Falei, ninguém tira o sapato nessa terra. Tira o sapato. Fiquei feliz. Quando eu entro naquela sala da direita, que é a primeira, quando a gente faz as tarefas lá, ela estava me explicando, eu não conseguia prestar atenção na Lígia. Da cintura para baixo, meu corpo fazia assim, ó. Nossa, Aí que eu. E tudo para mim estava assim. Tudo que a minha vida falaram que era uma loucura, lá era realidade. Aí eu olhei para ela e falei assim: você está sentindo? Ela falou: o quê? Sabe bem assim, ela, o quê? Eu não sei, tá tremendo o chão. Eu falei que era o chão, não ia falar que era eu. Não sei, parece que o chão tá tremendo. Ele falou: não, aqui é assim mesmo. As energias, eu não lembro o que ela falou. Eu falei: tá, você está sendo trabalhada, uma coisa assim. Eu falei: tá bom. Bom, visitei tudo, voltei. Quando ela voltou, ela sentou na mesa que fica a Fátima, né? A Sônia.
Aí eu fiz assim, Lígia, eu posso ir lá naquela sala de novo? Ela falou, pode. Aí eu fui. Aí eu fiquei em pezinho esperando. Nada, nada, nada. Aí eu falei, ué, não vai tremer? Juro. Veio uma voz assim, é o que o seu corpo aguenta. Aí eu falei, tá. Saí de lá, já direto, né? Sendo o quê? 7 passos. Eu falei, não tremeu agora, né? Ela falou, é o que seu corpo aguenta. Juro, a mesma coisa que eu ouvi lá parecia, sabe, déjà vu? Aí eu falei, tá, ok. Terminamos a gente foi até o Marcos Rigo. Eu acho que foi o Marcos que me deu esses discoides. Esse não, esse aqui de presente, ó. A primeira vez que eu fui, ó, é uma discoide, tá vendo? Para quem não conhece, eu não sou muito expert para falar como é feita, mas eu sei que tem um jeito. Você sabe, Vandira, eu não sei explicar dos discoides. Parece-me que é conforme a frequência da nave, a parte, né? Aí solta essas pedrinhas aí, essas pedrinhas. Alguma coisa das naves, na hora que elas. Na proporção das naves. Proporção das naves gera essas pedrinhas aí. Muito obrigada. É isso, gente. Então, aí o Rigo me deu essa discoide. E tinha pedido para eu tirar bastante foto, que eu ia ver coisa. Aí você faz assim, tá. Eu